Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Paz de Jesus e o amor de Maria. Amém? Prazer estar com vocês aqui. Primeira vez que eu venho aqui. Já celebrei uma missa uma vez aqui, mas eu acho que foi uma vez só que eu vim. Uma ou duas. Mas no grupo de oração é com certeza a primeira vez que eu venho. Então já ouvi falar bastante, né? A gente sempre escuta falar muito do Mater Domini. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra para hoje, nessa noite. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus 6, 19 a 24. Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu corpo estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Palavra da salvação. Repita comigo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vamos pensar nisso. Vamos pensar por um instante nessa frase. Talvez a gente não tenha, a gente escuta muito falar, mas talvez falta um aprofundamento maior nessa palavra para nós. Então, Jesus está dizendo que existe dois deuses. Existe o Deus, o Senhor do céu e da terra, e existe o Deus que é o dinheiro. O Deus que é a riqueza, que são os bens. Vocês acham, sinceramente, que nós, vamos dizer assim, generalizadamente, nós servimos a Deus ou ao dinheiro? O carnaval que nós ouvimos falar aqui agora, é o Deus verdadeiro ou é o Deus do dinheiro, do prazer? E na nossa vida, no nosso dia a dia, será que nós estamos servindo a Deus ou servindo ao dinheiro? A gente vive, não sei vocês, mas a maioria das pessoas que eu vejo, elas vivem numa grande correria, um grande estresse. Elas vivem agitadas. Acabou de falar de Marta e Maria aqui. Todas as pessoas que eu escuto falar até hoje, todo mundo se assemelha com Marta. Vocês já ouviram alguém falar que é Maria? Todo mundo fala que é Marta. Não é verdade? Ah, não, eu preciso ser um pouco mais de Marta, porque eu estou sendo muito Maria. Vocês já ouviram alguém falar isso? Não, né? Todo mundo fala que é? E Maria sempre é? Maria sempre é o mínimo. Por quê? Porque interiormente, por causa do pecado que existe em nós, nós temos essa tendência para correr atrás do dinheiro. Nós temos a tendência para correr atrás do sucesso.
Nós temos um corre-corre para correr atrás do prazer e um corre-corre para correr atrás da fama. E a gente esquece o principal da nossa vida. O principal da nossa vida, que se chama viver. Viver. Jesus, Deus, quer que a gente viva, claro, uma vida que a gente sirva a Ele, uma vida na liberdade dos filhos de Deus, mas que a gente viva. Essa correria, essa agitação não é vida, não é viver, mas ela nos consome, ela nos faz vítimas. Por exemplo, o que essa agitação ela causa em nós? Doenças cardíacas. Tem alguém aqui doente do coração? Tem alguém doente do coração? Levanta a mão. Se tiver, vamos curar hoje. Tão nova? Olha lá. Depressão. Síndrome do pânico. E tantas outras consequências do modo louco como nós vivemos. Isso tudo é consequência de um modo desordenado com que a gente vive. Nós estamos nesse mundo, quer queira ou quer não, a gente está nesse mundo. Nós não podemos estar ali no carnaval, mas pode estar acontecendo um carnaval aqui dentro. De tanta agitação, de tanta confusão, de tanta desordem, que está acontecendo uma agitação louca aqui, que tem como consequência justamente essas síndromes, essas doenças, essas enfermidades que a gente vê em nosso dia a dia. As pessoas elas estão desesperadas, correndo atrás de bens, de bem-estar, de felicidade, mas vocês reparam uma coisa, elas estão sempre insatisfeitas. Estão sempre satisfeitas. Elas sempre vão querer algo a mais. Elas sempre vão buscar algo a mais. E esse algo a mais que as pessoas buscam se chama o Deus do dinheiro, o Deus das riquezas. Porque não está buscando conformar a sua vida a Deus. Não está conformando a sua vida à sua palavra. Como eu disse, nós estamos no meio da correria. E talvez sejam coisas boas que a gente está fazendo, mas são coisas desordenadas. E aí o que vem para a gente? Tem pessoas frustradas aqui? Preocupadas? A continuação desse texto vai falar assim que vocês não devem se preocupar, nem com o dia de amanhã. Vocês não devem se preocupar com o que vocês vão comer. Vocês não devem se preocupar com o que vocês vão vestir. Porque Deus, Ele vos dará todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Quando nós não buscamos a Deus, nós buscamos o Deus do dinheiro, o outro Senhor, esse outro Senhor. Por isso nós temos que estar atento a esses sinais: frustração, preocupação, insegurança. As nossas casas são totalmente cercadas, são totalmente muradas, são com câmeras, com cerca elétrica, vigias, guardas, mas quem guarda a nossa vida é Deus. Nós temos medo do futuro, medo do passado, medo do presente. Nós temos medo de tantas coisas. Nós vivemos uma ansiedade, angústia, desespero até. São sentimentos que são alimentados pela cultura da concorrência. Vocês já ouviram falar? Não sei se mais ou menos, daqui a pouco deve estar começando. Um programa chamado Big Brother Brasil.
Big Brother. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Já? Sabe o que significa essa palavra em inglês? Big Brother. O grande irmão. Grande irmão. O grande irmão que trai, que passa os outros para trás, que faz fofoca, que quer que o outro perca, que quer ganhar de toda maneira, e para isso ele faz tudo que ele puder para poder destruir o outro, que vive na falsidade, que vive essa desordem. Então, tudo isso, o que é? E o que as pessoas tentam ganhar nesse programa? Dinheiro, carro, casa, etc. Tem um outro programa também, A Fazenda. Já ouviram falar? Vocês têm Fazenda também? Mesma coisa, só muda o nome, só muda o canal. Mas são as pessoas competindo, são as pessoas tentando levar vantagem, são as pessoas servindo ao Deus do dinheiro, porque não está passando nenhum valor, não está agregando nada na minha vida. Não está me ensinando alguma coisa que vai acrescentar a minha vida espiritual, ou até mesmo a minha vida humana. Então, o que é o mais importante? É ser o mais forte? É ser o mais bonito, mais sarado? É ser o mais esperto? É sempre levar vantagem. Então isso é como se fosse um querendo destruir o outro, um sendo predador do outro. Então, não existe amizades verdadeiras, misericórdia com os perdedores. Tudo é falsidade. Vai lá, né? A pessoa saiu, a pessoa vai lá, começa a chorar, começa, não, fulano. Aí passou uma horinha lá, já está de novo. Né? Então é assim. Mas sempre dizem que esse programa é um retrato aí do que nós vivemos. Sempre fala que é um retrato da nossa sociedade. E a gente tem que pensar verdadeiramente nisso. Será que nas nossas igrejas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, não acontece um Big Brother também? Uma fazenda também? Onde nós queremos competir com os outros para poder ganhar, para poder vencer, para poder se aproveitar. Às vezes falar mal dos irmãos. Tudo isso para levar vantagem, para poder servir ao Deus que é o Deus do dinheiro, o Deus das riquezas. E aí, irmãos, vamos para o outro lado. Servir a Deus é mais do que isso. O que Jesus fez? Jesus, ele se despojou. Jesus, ele se fez pobre. Jesus, ele se fez homem para poder nos dar a sua riqueza, para poder nos ensinar a viver. Né? O poder que o dinheiro faz na nossa vida, ele é muito perigoso. A tradução que a gente tem aqui para essa frase aqui, eu não sei se na Bíblia de vocês o dinheiro está escrito com letra maiúscula. No versículo 24. Está escrito com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula ou minúscula? Minúscula? Tem alguém que está escrito com letra maiúscula? Você tá? Esse dinheiro, ele é uma entidade.
pode fazer com que aconteça um espírito de possessão em nós. Aonde esse espírito desse dinheiro, entre aspas, se torna uma entidade, ele começa a de fato tomar posse das nossas vidas, tomar conta das nossas vidas, e a gente precisa se libertar dele. Amém? Claro que nós vamos usar, não está errado usar o dinheiro, mas deixar-se ser usado pelo dinheiro, fazer do dinheiro uma fonte de pecado, isso é a grande... Porque a gente faz coisas ruins com o dinheiro também, não faz? Faz coisas boas, mas também faz coisas ruins com o dinheiro. Por exemplo, tem pessoas que deixam a sua família passar necessidades porque gasta dinheiro com o que não deve. Isso é um pecado, isso é uma possessão. Essa pessoa está possuída por essa entidade chamada Mamon, o Deus do dinheiro, que toma conta e faz a pessoa não usar devidamente. Não usar do dinheiro como um bem, como uma coisa que Deus dá para poder para a gente poder viver. E aí, isso tem vários nomes: dinheiro, propriedades, alimento e roupa. Você tem muita roupa em casa? Você está servindo o dinheiro. Isso não precisa. Você tem muito alimento na sua geladeira? Você está desperdiçando. Você está servindo ao dinheiro. Então, às vezes, nós usamos dessas coisas, mas, na verdade, eles estão usando de nós. Porque Jesus quer que a gente viva uma vida simples. Jesus quer que a gente viva, a gente aproveite. Ele fala assim: olha os passarinhos, eles não trabalham. Olha as flores, elas não tecem nem fiam. Mas nem Salomão, na sua maior grandeza, se vestiu como qualquer uma delas. Então, muitas vezes, nós temos tantas coisas, e nos preocupamos e nos agitamos com tantas coisas, que, na verdade, demonstra a atitude desse Deus dinheiro dominando sobre as nossas vidas. Isso é muito sério. Então nós temos que olhar e buscar viver uma vida de simplicidade, uma vida de viver mesmo. Como eu disse aqui um pouquinho antes, às vezes as pessoas conquistam as coisas, mas no final das contas elas estão insatisfeitas. Porque existe uma necessidade interior que não é preenchida por esse Deus, mas somente pelo Deus que se fez pobre, pelo Deus que se fez homem, pelo Deus que se encarnou para poder nos dar a verdadeira riqueza. Então vejam só, propriedades, né? Dinheiro. Então, como é que nós temos que viver? Como é que nós temos que viver? Essas riquezas, elas são apresentadas como o Senhor a quem alguém pode servir e amar, e comprometem o coração e o serviço de quem as possui. E Jesus fala: não podeis servir a ambos, porque você ou amará um e odiará o outro.
tem pessoas que odeiam a Deus? Não tem pessoas que desprezam a Deus? Esse já é o máximo que se pode chegar. Mas esse máximo, ele não começa ali. Ele começa nas pequenas coisas. Porque Jesus vai falar assim: quem é fiel nas pequenas coisas, vai ser fiel nas grandes também. E quem é desonesto nas pequenas coisas, vai ser desonesto nas grandes também. Um pregador que foi lá na nossa paróquia, ele fala assim: sabe por que você não roubou a Petrobras? Porque você não estava lá. Se nós estivéssemos lá, nós entraríamos nas mesmas coisas. Olha no seu serviço se você é honesto com todas as coisas. Se você é fiel com as pequenas coisas. Ou em alguma chancezinha assim você... Como que é o seu tempo de trabalho? Esses dias nós estamos vindo no retiro, né? Quando nós ficamos mexendo no celular na hora de trabalho, nós estamos roubando a nossa empresa. Porque ela nos paga para poder trabalhar. Quando a mãe e o pai fica ali naquele negocinho lá, está roubando o tempo dos filhos. Não tem uma mensagem que fala isso? Pai, quanto que é uma hora do seu dia? Aí o pai lá fala, né? Aí o filho vai lá com o dinheiro para poder pagar para o pai, para que ele possa dar uma hora de atenção para o filho. Como ele dá para o celular, como ele dá para o trabalho, como ele dá para as outras coisas. Como é o seu tempo com Deus? Como é o nosso tempo com Deus? Nosso tempo de oração? Nosso tempo para poder realmente se dedicar a essas coisas? Eu queria que você abrisse a Bíblia, só para eu poder frisar aquilo que eu acabei de falar aqui, que é uma continuação dessa passagem, lá em Lucas capítulo 16. Lucas 16, capítulo 16, versículo 9. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eu quero aqui aparece de novo a mesma palavra que a palavra dinheiro. Está se referindo exatamente àquele Deus, aquela entidade, aquele demônio que é o dinheiro. Encarnado, né? Aquele espírito de possessão que se chama Mamon. M-A-M-O-N. Esse é o Deus, o Deus dinheiro, o Deus riqueza. E se a gente perceber, o que vai acontecer? Ele está falando aqui que a gente tem que ser fiel nas mínimas coisas. E nós seremos também fiéis nas grandes. Vocês se lembram de uma pessoa lá do Evangelho que se chamava Judas? Judas Iscariotes. Sim? O que ele era? Lá em João, capítulo 12, versículo 6,
está escrito que ele era ladrão. Estava escrito que ele é desonesto. Está escrito que depositavam lá o dinheiro que era para dar para os pobres e ele roubava. Então, até que chegou um tempo, talvez seria um mínimo ali que ele pegava. Talvez seria pouca coisa. Não ia fazer muita diferença. Ah, é um dinheirinho aqui que eu peguei no bolso do meu marido. E aí até que chegou um dia que esse mesmo Judas Iscariotes, ele traiu Jesus. E ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando desse Deus que tomou conta desse Satanás. Satanás que entrou no coração de Judas e fez com que ele fosse roubado. O seu coração fosse roubado de Deus. E as pequenas coisas, ele era responsável por cuidar do dinheiro que seria dado para os pobres. Mas ele tirava daquele dinheiro. Ele era ladrão, ele era desonesto. Ele estava servindo ao Deus Mamon. E até que chegou o tempo, chegou o dia, a oportunidade que ele teve para poder entregar Jesus por 30 moedas de prata. Isso não valia muito, isso valia pouco. Mas não importa o valor, importa o mínimo, importa o pouco. Eu quero dizer a você, meu irmão, você é fiel no seu dízimo? Você é fiel nas suas ofertas? Porque se você não é, a palavra de Deus está falando também que a gente é ladrão, que nós estamos roubando a Deus. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Não sou eu que estou dizendo. Eu quero... O tempo passa rápido, mas eu queria dar alguns conselhos aqui para a gente não cair nessa armadilha. Para a gente não servir a esse Deus que é o Deus do dinheiro, mas a gente servir a Deus. Eu vou dar 9 conselhos. Primeiro, todo o seu dinheiro tem que ser ganho através de um modo honesto. Às vezes nós temos a tentação, né? Exemplos, a gente vai colocar a nossa empresa no pau, desculpa as palavras. Mas não é honesto. Talvez não seja honesto, talvez seja, talvez não seja. Isso é desonestidade. Isso é roubo. Esse dinheiro é fruto da iniquidade. A gente achar um dinheiro, a gente exagerar no ganho, no lucro, ser desonesto com isso. O dinheiro não pode ser fruto de enriquecimento ilícito. O que é um enriquecimento ilícito? O enriquecimento ilícito é um roubo. Qual que é a sua profissão? Eu sou ladrão, né? Mas às vezes existem jogos de azar, existem alguns tipos de coisas aí que são coisas que destroem a vida e que é ilegal, não é permitido.
Terceiro, você deve planejar os seus gastos. Às vezes, né, a gente ouvia isso aí também. Você vai fazer uma compra e você volta com mais do que você queria trazer. Isso o que é? Isso é falta de planejamento. Ah, mas a minha criança lá me pediu. Não, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Aprenda uma coisa. Seja pouco ou seja muito, esse dinheiro é o dinheiro que Deus te deu. E ele é sagrado. É assim que nós temos que ter atitude perante o dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro sagrado. Seja pouco ou seja muito, não reclame daquilo que você ganha. Não reclame. Não desperdiçar com coisas desnecessárias. Foi o que eu falei aqui. Tem coisas que são supérfluas. Tem coisas que são demais. Comprar muita comida, desperdiçar. Comprar muita roupa e não usar. Comprar coisas que agora não é a hora, não está dentro do meu planejamento financeiro. Isso tudo está dentro do servir ao dinheiro. Outra coisa, o dinheiro, todo o dinheiro que nós recebemos é para o bem da nossa família. É para o bem da nossa família. Isso está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quem não cuida da sua casa, quem não cuida das coisas da sua esposa e da sua casa, é infiel. É pior do que um infiel. O cristão que não cuida da sua casa, das coisas da sua casa, ele é pior do que um infiel. O cristão que não cuida da sua família é pior do que um infiel, do que um pagão. O cristão que não planeja as coisas na sua família é pior do que um pagão. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Depois vocês podem ver. O dinheiro, ele deve ser investido com prudência. Com prudência. Com cálculo, com planejamento. Ou seja, se nós vamos começar uma obra, está lá em Lucas capítulo 14, a pessoa lá que foi construir uma torre e ela não calculou os gastos, ela não planejou. O que aconteceu? Ele construiu pela metade. A gente via lá, né, até semelhante aqui, a gente via tantas coisas, né? Mas dizia assim, as pessoas que não acabam de construir a sua casa, deixa sem rebocar, deixa sem pintar. Deixa pela metade. E a frase do nosso retiro foi a seguinte: o inferno está cheio de pessoas que fazem as coisas pela metade. E dizia o seguinte: ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas para comprar um celular de 500, 1.000 ou 2.000 reais você tem. O que custa você comprar uma lata de tinta e terminar a sua casa? Quinto, vai existir tempos de crise. Nós sabemos disso, né? Vai existir tempos de crise. Vai existir tempos de dificuldade. Portanto, você deve poupar o seu dinheiro. Você deve também poupar. Poupar. Claro que não é ser mão de vaca, né? Mas você também deve poupar.
porque você sabe que vai chegar momentos que vai ser tempos difíceis. Nós devemos ser prevenidos. Nós devemos ter essa atenção para poder cuidar com os tempos de crise, com os tempos de dificuldade, um desemprego, um acidente, algum imprevisto que acontece. Você deve poupar. Não só para poder fazer faculdade, também para poder cuidar dos seus filhos, mas sobretudo para os tempos de imprevistos. O servo de Deus, ele sabe poupar também. Por quê? Porque ele se distingue dos outros. Os outros passam necessidade, mas o Filho de Deus não passa. Por que nós passamos sofrimentos? Por que nós passamos dificuldades? Porque nós não sabemos cuidar. Porque nós esbanjamos, porque nós gastamos além do que nós temos. Fazemos, né? Vou terminar aqui para poder terminar, porque senão eu vou falar os outros que estão na frente. Não se iluda com dinheiro. Não se iluda com dinheiro. Vamos só olhar esse texto aqui de Apocalipse. Olha lá, esse texto aqui é interessante. Apocalipse 3:17. Pois dizes, sou rico, enriquecei-me e de nada mais preciso. Enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você diz, eu sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não se iluda com dinheiro. Não se iluda com dinheiro. Não perca a sua essência. Fique longe da avareza. Né? Fique longe da avareza. Oitavo, honre os seus compromissos financeiros. Não fica com o seu nome sujo na praça. Isso é um contra-testemunho do cristão. Não fica com o seu nome sujo. Não faça dívidas. Pague as suas dívidas. Pague os seus impostos. Cuide do seu próximo. Quem tem, quem sabe lidar com dinheiro, ele sabe dar quando o próximo precisa. Quando alguém estiver necessitado, está lá em Mateus 25, 31 e 46, estive com fome e me destes de comer. Estive com sede e me destes de beber. Estava na prisão e fosse me visitar. Mas quem é que vai dar de comer? Quem é que vai dar de beber? Aquele que tem dinheiro. Aquele que tem dinheiro. Porque você vai ter, e você vai ter para poder fazer boas obras ainda. E as suas boas obras vão ser louvadas e glorificadas ao Pai do céu. Você tem e tem para dar. Tem para fazer caridade. Não te falta. E você tem que dar o seu dinheiro também para as obras de evangelização, para as obras da igreja, para o ministério na igreja. Você deve contribuir, colaborar, dar o seu dízimo. Dízimo é 10%. Não é dar o que quer, não é dar o que o coração quer. Porque o nosso coração é muito mesquinho. Se a gente for dar o que o nosso coração quer, a gente vai dar sempre o que sobra. Aprenda a dar. Confie.
seja a primeira coisa. Dízimo também é as primícias. É a primeira parte. Não espera chegar ao fim do mês para você dar. Assim que você pegou o seu salário, dá. Não vai te faltar. A palavra de Deus garante isso. E, por último, todas as coisas pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus, tudo é dele.